Fala galera da internet, esse é mais um vídeo para você que não conseguiu ler o livro, amanhã tem prova, tá se preparando para o vestibular. Eu trouxe aqui para vocês mais um resumo, mais uma análise, e hoje é um livro super especial, um livro que eu gostei bastante, Capitães da Areia, do Jorge Amado. É um livro muito interessante, que vale a pena você assistir esse vídeo completo, que você vai curtir muito. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é sobre o autor e o período, certo? Jorge Amado, autor baiano, é um escritor muito famoso, você já deve ter ouvido falar, por exemplo, da novela Gabriela, Cravo e Canela. Ele quem escreveu o livro, que se tornou novela depois. Tieta do Agreste, também é dele. Tudo virou novela que a sua mãe, que a sua avó assiste, e que um dia você vai ler esse livro, vai conhecer. Porém, ele também vai ter as obras críticas dele. Então a gente costuma dividir o período, as obras do Jorge Amado em três estilos, três grupos. Os romances proletários, entre eles O Capitães da Areia, O Ciclo do Cacau, Gabriela, Cravo e Canela, que vai contar a história mais ou menos dos barões do cacau em Ilhéus, ali na Bahia. Os depoimentos e as crônicas de costume, como Mar Morto, por exemplo, que é um outro livro dele. Jorge Amado vai fazer parte da segunda geração modernista, os romancistas de 1930. Junto com eles estão Raquel de Queiroz, o Graciliano Ramos e Érico Veríssimo. Eles vão tratar principalmente das questões sociais, denúncias sociais, críticas à sociedade, da desigualdade, tratar do coronelismo implantado na sociedade, em certas regiões, principalmente lá no Nordeste, a exploração, a situação do proletariado urbano, do agricultor rural, do camponês, a falta de assistência que o governo dá a esse pessoal que acaba sofrendo, certo? Então essas são as características desse pessoal dos romancistas de 1930. Beleza, vamos falar agora da obra, suas principais características. A obra foi publicada em 1937. Durante quase toda a década ela vai abarcar, ou seja, a história do livro é da mesma época em que ele foi publicado, certo? Mais ou menos naquela década de 30. Vai se passar na cidade de Salvador, capital do estado da Bahia, e vai contar a história dos meninos de rua, os Capitães da Areia. São mais ou menos 100 meninos espalhados pela cidade, mas se concentram principalmente num trapiche, que é um lugar abandonado, um casebre abandonado à beira da praia, onde servia para estocar as coisas antes de mandar para os navios, certo? O mais velho desses meninos vai ter 16 anos, só que eles são meninos com vidas de adultos, ou seja, eles praticam furtos, roubos, malandragem, se aproveitam das mulheres, porém, tudo isso dentro de um grupo, ou seja, eles vão respeitar a hierarquia do grupo, ou seja, eles têm o seu líder, têm os seus sublíderes e depois a galera toda, entendeu? Então, eles respeitam toda essa hierarquia e eles têm orgulho de dizer, nós somos os Capitães da Areia, os caras mais perigosos, que conseguem atrapalhar toda essa vivência normal da cidade de Salvador, certo? A obra ela vai ser dividida em três partes. Porém, antes de começar essas partes, a gente tem uma pequena introdução, onde o leitor ele vai conhecer toda essa situação dos Capitães da Areia. Essa pequena parte chamada de Cartas à Redação, onde a partir de um jornal vão ser noticiadas várias notícias dos assaltos dos Capitães da Areia. Os Capitães da Areia invadiram casa de um cara super famoso, super rico da cidade de Salvador. Beleza, aí a gente vai ver, eles invadiram a casa, roubaram tantas coisas e tal. E aí depois nós vamos ter vários pontos de vista explicando a situação dos Capitães da Areia. Dos policiais, do delegado, do diretor do reformatório, que vai falar, olha, vocês podem prender esses garotos, tragam eles para o reformatório que eu vou conseguir corrigi-los. Porém é uma mentira, porque o reformatório só servia para explorar todas as crianças presas ali. Elas sofriam castigos físicos, sofriam muito. Depois vai mostrar a opinião de um padre, o padre José Pedro, que ele tenta de uma maneira muito boa ajudar esses meninos. Ele quer que eles se tornem pessoas boas, que eles não precisem do furto, do roubo, e vai denunciar o que acontece no reformatório, certo? Então nesse Cartas à Redação a gente acaba conhecendo toda essa situação. Então aí começa a primeira parte. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. É bem a introdução do livro, assim, a gente vai conhecer os principais personagens, os Capitães da Areia, assim, os chefes e tal, que são bem os que participam mais ativamente da história. Vai apresentar o grupo e o trapiche onde eles moram. Duas coisas que eu queria destacar dessa primeira parte.
Os capítulos em que é tratado o carrossel, ou seja, é um velho carrossel abandonado, não abandonado, é um velho carrossel em que os meninos acabam descobrindo os prazeres da infância ainda, porque querendo ou não eles são crianças, certo? Então vale a pena destacar esse carrossel. E também o final desse capítulo começa a peste a epidemia de varíola na cidade de Salvador, que vai atacar principalmente os pobres, né, porque eles não tinham condições higiênicas, sanitárias. Então vai dizimar bastante gente. Os Capitães da Areia vão perder alguns membros do seu grupo, mas vai atacar algumas pessoas da cidade alta, porque a cidade de Salvador ela é dividida. A gente tem a parte baixa, que é a parte pobre, que é na beira da praia, que é a cidade baixa, a parte mais pobre. E a gente tem a cidade alta, que é onde vive a elite, toda a galera rica. Não sei quem conhece, assim, sabe que a cidade é dividida, tem o elevador, né? O elevador Lacerda, é bem famoso. Certo, a gente vai para a segunda parte. Noite da grande paz dos teus olhos. Nessa segunda parte vai ser bem evidente a presença de Dora. Dora é a primeira menina do grupo, certo? Ela vai se envolver diretamente com os Capitães da Areia. Eu vou contar mais pra frente sobre a história dos personagens. Ela vai se apaixonar profundamente pelo Pedro Bala, o líder do grupo. Ele vai se apaixonar por ela. Eles vão ter um lindo e breve romance, é muito rápido. Só que aí os dois acabam sendo presos. Ele é preso no reformatório, onde ele sofre muito, e ela é mandada para o orfanato. No orfanato, ela acaba sofrendo muito, ela pega uma febre muito forte, e quando os dois conseguem fugir, escapar, ela acaba morrendo no trapiche, certo? Então é uma coisa muito triste, em que essa segunda parte vai tratar diretamente. A terceira parte, chamada de Canção da Bahia, Canção da Liberdade, ela vai cuidar da finalização da história e vai mostrar o destino de todos os chefes dos Capitães da Areia, ou seja, o ciclo vai se renovando, novos membros entram e os chefes acabam saindo porque eles já estão velhos demais para continuar nessa vida de pequenos roubos, furtos para se sustentar. Ou eles partem para uma coisa acima, ou eles vão atrás de empregos. Então a terceira parte vai mostrar a finalização, meio que o desmantelamento do grupo principal, certo? Agora eu vou tratar dos personagens principais desse livro. O primeiro, que quem já leu conhece, e quem não leu tem que marcar porque é muito importante, é o Pedro Bala. É um loiro de 16 anos que tem uma cicatriz de um enfrentamento que ele teve com o antigo chefe dos Capitães da Areia. Ele é o filho do grevista, ou seja, o pai dele era um grevista, ou seja, estava diretamente ligado à causa operária. E ele é o líder do grupo, sempre busca o melhor, busca proteger todo mundo, conciliar as brigas ali dentro. Ele vai se apaixonar pela Dora, vai gostar muito dela. E no final, na terceira parte, a gente vai descobrir que o Pedro Bala ele vai se envolver com a causa sindical. Ou seja, ele vai se envolver com todo o movimento dos operários, das greves. Então ele deixa de ser o garoto ladrão, o garoto armador de esquemas, para partir para uma causa mais social, certo? Para tentar mudar essa situação que eles tinham. O segundo personagem que eu quero destacar é o professor. Ele é um garoto pequeno, assim, de tamanho, mas que ele gosta muito de ler e pintar. Ou seja, ele prefere roubar livros do que ficar procurando roubar coisas valiosas, assim. Porque com os livros, ele lê para as pessoas, para os pequenos do grupo, ele acaba dando um certo conforto para os membros do grupo. E aí ele vai conseguir ter uma cabeça muito boa para armar os planos. Ele vai se juntar com o Pedro Bala e eles vão armar os planos. Ó, a hora que a gente invadir tal casa vai ser desse jeito e tal. Porém, após a morte de Dora, ele fica muito sentido. E depois ele se lembra de uma proposta de um pintor que chama ele para ser o aprendiz. Ele vai para o Rio de Janeiro e vira um pintor muito famoso. Porém, ele não deixa a causa social. Sempre nas obras dele ele retrata meninos de rua e os burgueses, essa diferença. Quero destacar também o Sem Pernas. Ele é um coxo cruel. Ele é considerado o espião do grupo. Por quê? Ele fazia as donas de casa ficarem com muita dó dele. Ele ia lá, era acolhido, descobria onde estavam as coisas valiosas, avisava o Pedro Bala e depois todo mundo invadia. Ó, vamos atacar tal lugar. É mais fácil, a gente pega mais coisas e vamos embora. Ele é o que sente mais ódio no coração, porque ele tem uma vida muito dura. Por ser coxo, ele foi muito humilhado por policiais sempre. E aí no final do livro é uma coisa muito triste, ele acaba se jogando do alto de um morro lá da cidade, ele comete suicídio e ele morre, né, infelizmente. A gente tem também o Pirulito.
Pirulito, ele era um dos mais cruéis do grupo, assim, ele era um terrível, até que ele é meio tocado pelas palavras do padre José Pedro. E ele se converte, agora a vida dele é para Deus. Ele até se sente mal por ter que roubar, por ter que explorar as pessoas. E aí no final ele vai se tornar um frade com a ajuda do padre, certo? Ele é tocado por essa coisa e quer mudar de vida. O Volta Seca é o afilhado do Lampião. Ele veio do cangaço para a cidade. E aí ele sempre fala que ele é afilhado do Lampião e que um dia ele vai se juntar ao grupo de cangaceiros. Ele acaba se juntando e se torna um dos mais famosos assassinos, com 60 mortes e tudo mais. João Grande é um negro grande e forte, porém ele é muito gentil e sempre protege os membros pequenos do grupo. Ele vira um marinheiro. Boa Vida, ele é o típico malandro da bossa nova ali, das rodas de candomblé. Ele tá sempre ali com esse pessoal. Ele não quer saber de furtar, ele não quer saber nem de trabalho, quer só a vida fácil. O Gato é um outro tipo de malandro. É um malandro oportunista. É aquele cara tipo que arma o esquema do jogo, quer enganar as pessoas. Desde cedo ele se junta com a prostituta Dalva. Ele acaba se tornando o cafetão dela. E anda sempre bem vestido e na jogatina. No final do livro, ele vai para Ilhéus tentar se aproveitar dos Barões do Cacau. A Dora, como eu falei, ela vai ser a primeira menina do grupo. Quando a epidemia de varíola ataca Salvador, ela perde os pais e ela vai acabar encontrando o professor e o João Grande. Esses dois vão levar ela pro trapiche e primeiro todo mundo vai ficar com interesses sexuais com ela. Vamos abusar essa menina, por que vocês não deixam a gente usar ela? Porém, o professor conversa com o Pedro Bala e ela é protegida. E ela acaba virando a mãe e a irmã que ninguém ali tem. Ou seja, ela tá sempre ajudando, ela vira a mais valente dos Capitães da Areia, a menina que tá sempre ali com o pessoal. Ela vai se apaixonar pelo Pedro Bala, como eu já disse, porém ela vai morrer após a prisão no orfanato. O padre José Pedro é um padre humilde que vai ajudar os meninos. Ele sempre está querendo levar os meninos para um caminho melhor. Ele reconhece as injustiças, que a igreja já não está mais ajudando toda a causa social, porém ele tenta fazer com que esses meninos deixem de ter que roubar, está sempre passando o conselho, sempre tentando ajudá-los. O João de Adão, por outro lado, ele é um outro tipo de conselheiro. Ele é um estivador, é um cara que carrega as coisas para dentro dos navios cargueiros. E ele é amigo do pai do Pedro Bala, o loiro. Ele vai levar o conhecimento da causa operária para esses meninos. Vai mostrar essa desigualdade, essa injustiça muito presente nessa obra. Certo? Agora eu vou falar algumas considerações sobre a obra. O livro, pouco depois que ele foi publicado, ele foi queimado em praça pública. Se eu não me engano foram cerca de 800 livros que eles juntaram e queimaram em praça pública por alusão ao comunismo. Você percebe muito a presença do discurso comunista no sentido de falar assim, olha, a gente está aqui sofrendo enquanto os outros estão lá se esbaldando, estão sempre ali com a vida boa, enquanto a gente fica nessa desigualdade, o trabalhador aqui, que a greve é o caminho para o proletário mudar de vida, certo? Então a alusão ao comunismo é muito forte nesse livro. Tanto é que eu recomendo muito ler para você perceber como Jorge Amado passa esse discurso. E outra coisa que eu queria falar, é um choque na sociedade da época. Em 1937, a maioria das pessoas que tinham acesso aos livros eram a elite. Na hora que a elite lê essa crítica clara a esse tipo de sociedade capitalista, ela fica chocada. Queima os livros em praça pública, certo? Porém o livro se mantém atual. Até hoje a gente está vendo aí crianças abandonadas, desigualdade social, todos esses problemas que nos afetam diretamente. Não posso falar que não nos afetam indiretamente, porque todo mundo está afetado pela luta de classes, pela desigualdade social, certo? Agora eu queria finalizar aqui, agradecer sinceramente todo o pessoal que tem se inscrito no canal, que tem escrito comentários, são muitos comentários me elogiando, eu agradeço muito a todo mundo. Se você tem alguma dúvida sobre esse vídeo, sobre qualquer outro vídeo que tem aí no canal, dá uma conferida, pode comentar aí embaixo, eu vou estar tentando te responder o mais rápido possível, qualquer dúvida que possa te ajudar. Também quero pedir sugestões, você que leu alguma obra, que está precisando de um resumo, alguma coisa, põe seu comentário aí, olha, você podia falar de tal livro, certo? Então, deixe seu like aí embaixo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, dê uma conferida nos outros vídeos.
Eu vou deixar aí embaixo um link de um resumo com algumas questões. É um resumo do cursinho 1º de maio. Não sei de onde é esse cursinho, achei na internet. Eu sei que eu me baseei um pouco nele para fazer o resumo dos personagens. É um resumo muito bom, vai ficar linkado aí embaixo. E o que mais que eu tinha para falar? Principalmente, esse livro cai muito em FUVEST e Unicamp. Então, se você pretende prestar esses vestibulares, por favor, leia o livro ou acompanhe vários resumos, porque eu sempre trago aqui, mas é bom você procurar bastante. Bom, galera, agradecendo aqui, como sempre, muito obrigado. Falou!